Olá, eu gostaria de começar esse vídeo agradecendo à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Departamento de Artes Cênicas e ao Instituto de Filosofia, Arte e Cultura da UFOP e ao CNPq. Eu me chamo Brian Barzag, sou mestrando do PPGAC da UFOP e eu venho apresentar o trabalho que eu realizei como bolsista do Programa de Iniciação à Pesquisa no ano de 2023, que se encerrou em 2024. A pesquisa intitulada Medeia, Itinerâncias do Mito em Diferentes Contextos Enunciativos foi orientada pelo professor Dr. Alex Beig. A pesquisa é financiada pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da UFOP. O objetivo geral da pesquisa é entender o percurso do mito de Medeia em 4 de suas reescrituras, a partir do método da teoria da comparação diferencial desenvolvida por Jutta Heidmann e da noção de dialogismo cultural do Mikhail Bakhtin. A partir desse objetivo geral, desdobram-se os objetivos específicos. Compreender e difundir o método da comparação diferencial no âmbito dos estudos comparativos, analisar as escrituras e reescrituras de Medeia feita pelos autores Eurípides, Sêneca, Lars von Trier e Pier Paolo Pasolini a partir do método de comparação diferencial, e estabelecer o percurso do mito trágico de Medeia, apontando sempre que possível as variantes culturais de um texto em relação a outros textos. Estabelecemos como metodologia a investigação de cada reescritura de Medeia acima mencionada a partir do método de comparação diferencial, de forma a determinar os elos de interrupção nas constituições do mito em suas diferentes manifestações, a depender de cada autor e cada contexto em que ele se localiza. A concepção de dialogismo de Bakhtin, portanto, é chave para o desenvolvimento dessa análise comparativa, já que é ela que nos permite pensar as obras em consonância com as realidades socioculturais que as circunscrevem. O presente trabalho desenvolve um estudo comparativo entre as diferentes reescrituras de Medeia, a Medeia de Eurípides, a Medeia de Sêneca e as Medeias filmográficas de Lars von Trier e Pasolini. A partir da ideia apresentada pelo orientador Alex Beig, de que a obra, no contexto da releitura de mitos clássicos, seria uma transgressão sobre o gênero, podemos nos questionar sobre o que há na obra que faz com que ela atravesse o tempo, transgredindo os limites dos gêneros em que ela deu seus primeiros passos, sem sumir, sem diluir-se. A compreensão de gênero, a partir de 3 obras teóricas que discursam sobre noções de gênero, se deu de forma a compreendermos que esses gêneros não se estabelecem de forma pura e dissociável do contexto socio-histórico no qual se encontram. A noção de gênero está inscrita nas questões de cada época e se estabelece de forma a atender às tendências e questões próprias de seu tempo. Nenhuma obra associa-se a um gênero sem estar em consonância com as formas e assuntos pelas quais a compreensão desse gênero se estabelece em sua especificidade interdiscursiva e dialógica. Pode-se perceber dessa forma que as reescrituras do mito de Medeia possuem o poder de nos transportar pelos discursos que estabeleceram ao longo do tempo os paradigmas de feminilidade, de vingança, de traição, de magia e violência em diferentes contextos socioculturais nos quais as reescrituras apareceram. A partir dessa noção, dessa ideia, tornou-se de evidente importância as elaborações interdiscursivas que se apresentavam nos prólogos das edições analisadas e nos artigos que tratavam de diferentes aspectos relacionados ao contexto dialógico de cada obra, já que na perspectiva comparativa da presente investigação, nós nos situamos em relação às obras em si, mas também em relação aos contextos nos quais essas obras se elaboram. É como diz Jutta Heidmann, em vez de considerar os textos de um lado e os contextos de outro, somos convocados a comparar as formas pelas quais os textos estabelecem relações com seus contextos discursivos e socioculturais respectivos. De acordo com o orientador da pesquisa, a reescritura do mito teria, portanto, essa função de responder às questões de uma época, e não de simplesmente reelaborar formalmente o arco narrativo de uma história já conhecida. A comparação diferencial demonstrou-se, portanto, um método que permite que se estabeleçam parâmetros que viabilizam o desenvolvimento de uma análise que não se apoiam nas semelhanças entre as obras, mas antes evidencia a força das noções que se destacam do estudo das obras
em seus contextos intertextuais específicos. Essas noções contribuem para que possamos nos deparar com o mito enquanto uma força que transgride o próprio gênero que a origina, servindo como uma espécie de motor para o desenvolvimento de elaborações pertinentes a cada autor em sua respectiva época. A investigação alinhada à teoria da comparação diferencial e à noção de dialogismo cultural revelou potências na construção de análises sobre obras clássicas em suas diferentes reescrituras, por permitir que cada ideia fosse lida e compreendida em função da performatividade do discurso que elabora e da relação entre esse discurso com os discursos que a contextualiza. O trabalho culminou numa leitura diferencial de cada cena do filicídio cometido por Medea. A elaboração dessa ação do filicídio por parte de cada autor revelou-se como um campo amplo de análise de questões sociais, comportamentais, religiosas, políticas e psicológicas envolvidas nos discursos construídos por cada uma das reescrituras. Cada Medea apresenta uma relação particular com o filicídio, em tensão com as questões próprias de seu tempo, revelando que uma análise comparativa diferencial que leva em conta esse dialogismo entre cena e polis é capaz de ampliar os caminhos de leitura dos clássicos e provocar cisões e rupturas na constituição do mito em sua itinerância por diferentes contextos enunciativos.